Uma dúvida muito comum que eu recebo é: vale mais a pena escolher ações individuais, montando uma carteira empresa por empresa, ou simplesmente investir em um fundo de índice, o famoso ETF? O que será que é melhor? O que será que é mais rentável? E o que será que você deve escolher? É sobre isso que vou falar nesse vídeo, então fica comigo até o final que você vai entender muito mais sobre esse assunto e vai poder escolher e tomar a sua decisão. Então, bora lá? Mas antes de mais nada, eu quero dar uma pincelada sobre o que é stock picking e o que é investir por ETFs. O stock picking, ele vem exatamente da expressão em inglês, escolher ações. Stock, ações, picking, escolha. Então é a forma que você vai selecionar as suas próprias ações, podendo assim ter uma performance boa no longo prazo ou não. Nessa estratégia, o investidor ele tenta encontrar as melhores oportunidades dentre aquelas que estão disponíveis no mercado e, caso acerte, obviamente vai ter um excelente retorno. Uma das principais características do stock picking é ter que acompanhar o que está acontecendo com as suas ações. Do contrário, você realmente pode nem ficar sabendo de uma piora ou uma melhora das suas ações ao longo do tempo. Então é fundamental esse acompanhamento. Então você já deve ter percebido que essa estratégia demanda um pouquinho mais de dedicação para você ter sucesso, né? Até porque, pensa comigo, como você vai escolher as ações da sua carteira? Vai ser por conta de uma dica de um amigo? Por conta de uma matéria que vai sair no jornal ou no site especializado? Por conta de alguém que simplesmente comentou com você no WhatsApp? Ou por conta de um influenciador que falou? Não! Essa não é a melhor maneira de você escolher as suas ações. Sim, você deve estudar, analisar e principalmente entender como funcionam as ações para ter sucesso no stock picking. E logicamente, isso demanda um tempo e uma dedicação para dar certo. Tá, Daniel, mas e o que é o tal do ETF? O ETF são os Exchange Traded Funds. Esse termo em inglês nada mais é do que fundos de índice. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses fundos de investimento, diferentemente dos fundos que nós estamos acostumados a ouvir falar, multimercados, cambiais, até de renda fixa, eles não têm um gestor fazendo uma gestão ativa, mas eles têm uma gestão passiva que replica o desempenho de um determinado índice, seja ele qual for. Tá, entendi nada, Daniel. O que você quis dizer com isso? Simplesmente quis dizer que esse fundo ele vai automaticamente replicar o resultado das ações das empresas que compõem esse índice. Então, se você ali está investindo, por exemplo, no BOVA11, ele replica o IBOV, que nada mais é que o índice Ibovespa. Então, você vai ter o resultado ali que o Ibovespa está tendo. E um outro exemplo para falar da Bolsa Americana é o ETF VOO, ou VU, como alguns chamam, que replica o desempenho do S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Beleza, Daniel, entendi qual é o conceito de cada uma, mas o que é melhor de fato para investir para o longo prazo? Bom, e aqui não tem nenhuma resposta pronta, viu? Definitivamente a melhor opção é aquela que se adapta melhor à sua realidade. Beleza. Eu sei que ninguém gosta de ouvir um depende, né, como resposta, e é por isso mesmo que eu vou trazer as principais vantagens e desvantagens de cada um, para você poder tomar a sua decisão com total consciência e realmente obter o resultado que você espera na sua carteira. Mas fica tranquilo que se você ficar comigo até o final, eu também vou contar qual estratégia eu considero e uso na minha própria carteira. Mas antes eu quero fazer um pedido. Clica aqui no like, por favor, e se inscreve no canal para que eu continue fazendo esses conteúdos robustos de qualidade para vocês, beleza? Então vamos às vantagens e desvantagens, começando pelo stock picking. A primeira vantagem é que você está no controle das decisões dos seus investimentos. Ou seja, se você tomar boas decisões, escolher boas empresas para sua carteira e elas performarem, você certamente terá bons resultados. Então você só depende de você mesmo e eu considero isso sim uma vantagem. Uma outra vantagem é que você pode obter rentabilidades acima da média do mercado. Obviamente isso não é algo simples de se fazer, mas com bastante estudo é sim possível, principalmente quando nós falamos do Brasil, que tem algumas ações não tão boas que compõem os índices que nós temos nos ETFs por aqui. A terceira vantagem é uma das maiores, na minha opinião, que é justamente a vantagem tributária. No Brasil, quando nós investimos por stock picking, nós temos isenção de venda até de R$20 mil no caso do swing trade, quando você vende em dias diferentes. Coisa que no ETF não existe, não há isenção alguma. Qual
qualquer valor que você vender de ETF, você vai ter que pagar imposto de 15% sobre o lucro. E uma outra vantagem é justamente no recebimento de dividendos, que no Brasil ainda não é tributado, ou seja, você não tem imposto de renda sobre os dividendos recebidos das empresas que você escolheu na sua carteira, enquanto nos ETFs não é bem assim, eu vou falar daqui a pouco. Tá bom, mas quais são as desvantagens de investir em stock picking? Vamos lá. A primeira delas é que sim, uma das empresas da sua carteira, ou até mais, pode vir à falência. Acredite, quando você investe por longo prazo, é muito difícil você acertar todas as empresas que você escolheu para a sua carteira. Por isso é muito importante você estudar, se preparar para conseguir analisar e selecionar as ações que vão compor a sua carteira para assim evitar uma possível falência. Isso é algo muito comum de acontecer, desde empresas que eram excelentes empresas, mas se tornaram péssimas empresas, até mesmo empresas ruins que cresceram e se tornaram ótimas empresas se recuperando. Um ótimo exemplo que nós temos é a própria Magazine Luiza, que passou por maus bocados e acabou se tornando uma grande empresa da nossa bolsa de valores. Essa desvantagem torna ainda mais importante fazermos o acompanhamento daquelas empresas que selecionamos para a nossa carteira via stock picking. Afinal, se você observa que uma dessas empresas está indo para o buraco, é a hora de se desfazer delas e assim evitar perder mais dinheiro do que pode perder. Isso nos leva à segunda desvantagem de investir via stock picking, que é a maior necessidade de acompanhamento da sua carteira. Afinal, quanto mais de perto você acompanha a sua carteira, mais preparado você estará para tomar decisões em tempo hábil e evitar assim um desastre que possa acontecer. E a última desvantagem de investir via stock picking é a maior necessidade de diversificação da sua carteira. Isso porque, como você estará escolhendo ações individuais, você vai precisar ter várias ações para conseguir diminuir o risco que estará envolvido na sua carteira. Enquanto investindo por ETFs, você estará exposto a várias empresas ao mesmo tempo, já tendo um risco muito menor. Agora que nós já falamos bastante sobre stock picking, vamos às vantagens de investir via ETFs. A primeira, como não poderia deixar de ser, é estar exposto a várias empresas com apenas um único ativo. Isso diminui a necessidade de acompanhamento e ao mesmo tempo aumenta a diversificação da sua carteira de forma considerável, permitindo que você se preocupe com outras coisas, como por exemplo, gerar mais renda para investir e assim conseguir aumentar ainda mais o seu patrimônio. E a segunda vantagem é a baixa necessidade de acompanhamento, já que você não vai precisar ficar olhando o resultado de cada empresa que compõe ali aquele ETF. Isso porque a maioria dos ETFs faz um balanceamento entre o peso das empresas na carteira, de forma que você não fique muito exposto a alguma empresa que porventura possa estar apresentando um resultado ruim. Dessa forma, a sua única preocupação é saber como está desempenhando aquele segmento do que o ETF representa, ou seja, qual o segmento que ele replica. Um bom exemplo disso é o ETF QQQ, disponível na Bolsa Americana e que está ali representando o segmento de empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Dessa forma, você não precisa ficar preocupado se a empresa A, empresa B, vai simplesmente sumir do mapa no futuro. A sua preocupação tem que ser exclusivamente com o setor de tecnologia como um todo e como ele vai desempenhar e principalmente se você quer estar exposto a esse segmento. E uma outra vantagem é a facilidade de diversificação. Muitas vezes, com um único ETF, você pode se expor a centenas de empresas. Isso mesmo, você vai conseguir estar diversificado sem ter muito trabalho para ficar acompanhando aquelas empresas e também com apenas um único clique você já estará montando uma carteira que te dará mais segurança. E agora, quais são as desvantagens de investir via ETF? A primeira delas é, não é você que escolhe as empresas que vão para aquela carteira. Quando você compra um ETF, você está comprando, na verdade, uma cesta do mercado, uma seleção que ali é feita e, obviamente, como toda cesta, vai ter ali ativos bons, ativos não tão bons e ativos ruins. Isso já se mostrou muito verdade quando nós analisamos a Bolsa de Valores brasileira, que num passado recente contemplou empresas como a OGX e o índice Bovespa ali continha também essa empresa. E quem não lembra da OGX é a empresa do ex-bilionário Eike Batista, que infelizmente veio à falência, deixando muitos investidores na mão. Uma outra desvantagem é, apenas com ETFs você não baterá o mercado. Obviamente, com ETFs você estará ali simplesmente limitado à rentabilidade daquele segmento ou daquele índice que você está se expondo, algo que com certeza deve ser considerado caso você busque rentabilidades maiores nos seus investimentos. Mas cabe dizer que quem compra ETFs geralmente não está muito preocupado com isso, já que o que se busca é justamente a tranquilidade de não ter que bater o mercado. Agora, a maior desvantagem quando nós falamos de ETFs no Brasil, na minha opinião,
é a desvantagem tributária no recebimento de dividendos. Até o momento no Brasil, os ETFs não distribuem dividendos. Os dividendos eles são reinvestidos e incorporados à própria cota do fundo de índice. Ou seja, se nós considerarmos que os dividendos no stock picking são isentos de imposto de renda e nos ETFs eles vão incorporar a cota, isso quer dizer que você vai perder justamente aquela isenção tributária que existia nos dividendos. Afinal, quando você vender essa cota desse ETF com valorização, você vai pagar imposto de renda independente de qual for o valor do lucro que você tiver, enquanto lá no stock picking, se você vendesse abaixo de R$20 mil no mês, você teria isenção. Sem contar que a maioria das pessoas que começam a investir pensa em um dia viver com a renda dos seus investimentos, ou seja, com os dividendos que são pagos e com os rendimentos que são recebidos. Algo que investindo por ETFs no Brasil ainda não é possível. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Se vocês investirem por ETFs nos Estados Unidos, sim, vocês receberão dividendos de acordo com cada fundo. Então nós podemos considerar que há uma série de diferenças entre investir por ETFs no Brasil e nos Estados Unidos. E além de todas as informações que eu passei, é importante considerar que o mercado de ações brasileiro possui na média ali de 350 empresas listadas, enquanto nos Estados Unidos nós já temos mais de 4 mil empresas. E isso, sem dúvida, influencia no desempenho dos índices que nós temos disponíveis. Além disso, algumas das maiores empresas listadas na Bolsa Brasileira são cíclicas, o que não é tão interessante para quem pensa em investir por longo prazo, então é algo que deve ser considerado também. Fora isso, ainda tem a desvantagem tributária que eu já cansei de falar aqui nesse vídeo. Por esse motivo, eu não considero tão vantajoso você investir em ETFs aqui no Brasil. Acho muito mais vantajoso, caso você queira utilizar essa estratégia, investir no mercado norte-americano. Sem contar que, analisando o principal índice de ações brasileiro, o Ibovespa, nós temos várias empresas ruins. Dessa forma, não é muito difícil você bater o mercado investindo por stock picking no Brasil, algo que já não é tão fácil investindo nos Estados Unidos. E para provar isso, eu trouxe algumas empresas que eu vou colocar agora na tela. Olha só o desempenho da VEG em relação ao Ibovespa, muito maior. A Engie, por exemplo, também bateu muito mais que o Ibovespa ao longo do tempo. A própria Itaúsa, queridinha da galera, olha como é que bateu também o Ibovespa. Existem muitas outras empresas que nós poderíamos citar, mas acredito que essa já deu para mostrar, sem dúvida, que é possível bater o mercado escolhendo sim boas empresas no Brasil, sendo um investidor de longo prazo, né? E como nós falamos de investir nos Estados Unidos por stock picking, há algumas diferenças entre Brasil e Estados Unidos que devem ser consideradas. A primeira delas é que você não vai ter ali aquela proximidade com as empresas que você consegue ter no Brasil. Por exemplo, ir ali visitar lojas Renner, a Hering, Arezzo, conhecer de fato como é a operação do negócio. Muitas vezes você não vai conseguir visitar essas empresas como você faz aqui no Brasil. E um outro problema muito comum é a barreira da língua, né? Já que os balanços, fatos relevantes, notícias vão ser todos em inglês, então você tem que estar com ele afiado para conseguir ali entender o que vai sair. Então é importante considerar isso também. Mas o maior problema, na minha opinião, está em selecionar empresas dentre as 4 mil que estão listadas na Bolsa Americana. Diferentemente do Brasil, que nós temos poucas empresas, você provavelmente vai ter algum trabalho para conseguir selecionar essas empresas. Então vamos fazer um resumo bem geral aqui. No Brasil, eu considero bem possível você fazer um stock picking de qualidade, escolhendo boas ações e também bons fundos imobiliários, simplesmente estudando e aprendendo como analisar essas ações, já que não fica tão difícil assim selecionar as melhores empresas que nós temos na nossa bolsa. E para quem quer começar a investir nos Estados Unidos, investir via ETFs pode ser uma boa escolha. ETFs que replicam, por exemplo, as bolsas americanas, ou até mesmo alguns segmentos, desde tecnologia, real estate, que é no caso imobiliário, entre outros segmentos que nós temos, sem dúvida pode ser sim uma boa decisão para você não ter que se preocupar em acompanhar as empresas uma a uma, nem mesmo ter que se preocupar com a língua. Tá, Daniel, mas e se eu quiser fazer stock pick com as empresas listadas na Bolsa Americana mesmo assim? Bom, nesse caso, eu recomendo que você procure analisar e estudar aquelas empresas que vêm apresentando bons resultados por maiores períodos de tempo. Isso, sem dúvida, vai te dar uma segurança e tranquilidade maior de investir em empresas que já se provaram diante de crises, diante de momentos difíceis, e isso, sem dúvida, vai te deixar mais à vontade para fazer o stock pick
lá nos Estados Unidos. Sem contar que geralmente essas empresas maiores você já teve algum contato, algum tipo de relacionamento, até mesmo como consumidor. Marcas como Apple, Microsoft, Google, Facebook são geralmente marcas que nós estamos acostumados a ver e sem dúvida isso vai facilitar na sua análise, na sua decisão de tê-las em carteira ou não. Mas o mais importante nesse vídeo é você entender que não existe certo ou errado, mas sim aquilo que melhor se adequa ao seu estilo de investidor e também a sua estratégia de investimentos para alcançar os seus objetivos. Cada pessoa tem a sua forma de investir e isso sem dúvida deve ser respeitado. E agora eu quero saber de vocês, escrevam aqui para mim nos comentários qual estratégia você prefere, Stock Picking ou ETFs. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal ativando todas as notificações para ser avisado dos próximos vídeos que vão sair por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo.